Oi, eu sou Rafael Rocha. Eu sou a Jax Cani. E nós somos a Reflexos. E hoje nós vamos falar sobre ensaios fotográficos em casa. Então nós vamos falar sobre dois estilos de fotografia que dá para ser feito em casa. E um deles é o lifestyle. O lifestyle significa estilo de vida, ou seja, é o cotidiano e a rotina da pessoa, da família. Então, esse estilo de fotografia, ele pega fotos mais espontâneas, mais reais e que tem a ver com a vida, realmente, os gostos da pessoa e seus hábitos. A diferença é exatamente essa desse estilo de ensaio para um ensaio comum, onde a gente só faz algumas fotos posadas. O outro estilo que a gente tem é o documental. Esse é mais focado em fotografar as coisas no momento em que elas acontecem. A gente considera como se fosse uma visita, mas sabe aquela visita que já é de casa? Onde a pessoa não precisa ter todo o cuidado, ela tem a rotina ali, como é a rotina dela no dia a dia, já que o foco é fotografar, registrar exatamente isso. Esses dois estilos, eles parecem bem parecidos, né? Mas a gente vai mostrar para vocês que eles têm algumas diferenças. A primeira diferença que a gente pode citar nesses dois estilos é a duração do ensaio. Um ensaio comum, ele varia de acordo com cada fotógrafo. No nosso caso, a gente faz um ensaio de 2 horas, é o nosso comum, e um lifestyle também seria mais ou menos por aí. Já o documental, ele precisa de mais tempo. Tem como fazer um documental em 2 horas? Tem como fazer. Até em 1 hora dá para fazer um documental curto. Mas ele não traz muito da ideia do documental, que é registrar como é o seu dia. Você não mostra como é o seu dia em 2 horas. Se a gente for à tarde, por exemplo, pode registrar você recebendo seus filhos que chegam da escola, o seu marido chegando do trabalho, você fazendo a comida, mas e como foi o café da manhã? Como é que foi a preparação do almoço, por exemplo? Como é que é a hora de colocar as crianças para dormir? Então, com mais tempo, você registra mais parte do dia e assim a ideia fica mais completa. A diferença mais gritante que a gente vê entre esses dois estilos é na questão do direcionamento do fotógrafo. Enquanto no lifestyle ele permite um certo direcionamento, ou seja, mas como que é feito se a gente quer pegar realidade e espontaneidade? A gente pede, ao invés de poses, a gente pede ações. Então, se é uma família, a gente pede para brincar com a criança, para fazer um aviãozinho, para jogar para cima, para dar um beijo, para fazer um carinho. Se é um casal, abraçar, dar um cafuné, fazer alguma ação que seja real deles. Eles vão fazer do jeito deles. A gente não vai falar, faz o carinho desse jeito, dá um beijinho desse jeito. Não, é do jeito que eles realmente são. Então ele permite um certo direcionamento, até pela questão do tempo mesmo, né? Pra gente pegar aquilo que a gente quer pegar dentro daquelas 2 horas, 1 hora, a gente precisa ter um certo direcionamento. Já no documental, a gente não intervém de forma nenhuma. Então a gente falou, é como uma visita, a gente vai estar na casa ou no ambiente onde a pessoa escolheu ser fotografada, e a gente não vai intervir em nada, a gente não vai pedir pose, não vai paralisar a pessoa no que ela tá fazendo. É o que aconteceu, a gente vai fotografar, e sendo relevante, é claro. E aí tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, com relação a isso, para perceber realmente o que é importante para ser fotografado. Tanto o lifestyle quanto o documental podem ser usados para diferentes públicos. Pode ser feito com gestante, com casal, com família, newborn, acompanhamento. O nosso pré-wedding, por exemplo, foi um lifestyle. A gente teve as fotos com a fotógrafa Nayara Santos, que é aqui da nossa cidade também. A gente não gosta muito de praia, né? O pessoal costuma viajar para praia, fazer pré-wedding. E aqui na nossa região também é muito comum fazer no Jardim Botânico de Jundiaí, mas que também não tem muito a ver com a nossa verdade, né? Então a gente quis fazer onde a nossa história ia começar oficialmente, que é o nosso lar. Fizemos aqui em casa e isso foi incrível pra gente, trouxe a ideia que é para trazer, de retratar um pouco da nossa realidade, que estava começando ali, né? Sim. Mas já registrou esse começo e é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Se um dia a gente vier a se mudar, por exemplo, a gente vai ter aqui aquela lembrança daquele momento que era na nossa primeira casa. Pensa no caso de uma gestante, além já ter a barriga ali para fazer as fotos e tudo mais, a gente poder usar os detalhes da decoração da sua casa, do seu lar, o quartinho do bebê, se ela tem uma cadeira de balanço onde ela vai amamentar o seu filho, onde ela vai cuidar do bebê, tudo isso é algo muito importante e que realmente traz um sentimento para a fotografia. E quando a gente pode ter a oportunidade de fazer essas fotos na casa da família, é realmente muito valioso.
Falando em família, para quem tem criança em casa também, esse ensaio é perfeito. Até porque a gente sabe como é a sinceridade das crianças, né? Alguns podem ficar mais tímidos no começo, mas com esse tipo de ensaio é questão de tempo para eles irem se soltando, logo estarem ali se divertindo, brincando, bagunçando, né? E assim aquele clima meio tenso de eu tô sendo fotografado acaba logo. E aí fica uma coisa mais descontraída, uma coisa tranquila. Esse caso dessas fotos que vocês estão vendo, a gente teve um pouco dessa experiência. Era o casal, a Jaque e o Michael, e eles têm 3 filhos, 2 crianças e um adolescente. As crianças ali também tiveram um contato bem legal com a gente, né? Quiseram ficar mostrando o dever da escola, mostrando o brinquedo que eles têm, brincaram também entre eles ali, né? E isso gerou as fotos que a gente queria pegar. O adolescente já é um pouco diferente, o adolescente às vezes é mais fechadão, né? Quer ficar mais na dele, às vezes não tá nem querendo participar muito ali da coisa, mas aos poucos vai se envolvendo também, e isso também é retratado nesse tipo de ensaio. Quando a gente fez esse ensaio, a hora que a Jaque, o Michael, os pais, eles mesmos, as crianças no futuro, verem essas fotos, eles vão lembrar na época como era esse irmão, esse filho adolescente, com o modo de vida dele dessa época, né? Que é mais ficar na dele, mais mexendo no celular ali, né? Então tudo isso é retratado nesse tipo de ensaio com família. Também é muito legal fazer o newborn em casa, sendo lifestyle ou documental, porque registra esses primeiros momentos da família, da interação da família com a chegada do bebê. Então, mesmo que não seja o primeiro filho, ainda assim é uma nova rotina, estão se adaptando e é muito legal registrar isso. Então, os primeiros banhos, o carinho, né, da família com o bebê, o cuidado, tudo isso dá para ser registrado em casa, no conforto da casa. Aproveitando também, como eu já disse, as decoração, o berço, o quartinho do bebê, todos os detalhes que a família fez, preparou para a chegada desse bebê e registrar esses momentos. Além disso, também tem o acompanhamento, né? Esse acompanhamento, ele tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento do bebê. Então, o bebê começa a fazer brincadeira, começa a mostrar a língua, segurar o pezinho, descobre as coisas, começa a enxergar, ouvir melhor. E tudo isso pode ser registrado na fotografia, como é feito mesmo os acompanhamentos, às vezes mensal, trimestral. Pode ser feito em estúdio, né? Mas nesse caso é feito em casa. Então a gente faz o bebê já explorando a casa, engatinhando, né? Começa a explorar outros ambientes, a descobrir novas coisas e tudo isso registrado dentro de casa. Então também é muito bacana de fazer. E como a gente disse no começo, tanto o lifestyle quanto o documental podem ser feitos para diferentes nichos, mas é mais comum que ele seja feito com família, justamente devido a essa espontaneidade ali da criança, né, que dá uma verdade bem legal pro ensaio. Bom, vocês viram aí que as nossas fotos foram feitas em casa. Geralmente é porque é feito em casa mesmo esses ensaios. Até o nome do nosso vídeo aí, o título, né, tá falando em casa, ensaio lifestyle e documental. Mas só para registrar que pode ser feito em outros lugares também, né? Às vezes tem um lugar que é muito significativo para a família, que conta uma história, que é um lugar que a família tem o hábito de estar, né, de ir, de passear e tal, ou a casa de alguém também, né, casa do avô, não sei. Mas pode ser feito em um ambiente externo, contanto que ele tenha um significado para a família, né, para a pessoa que está sendo fotografado, que tem uma história. Já com relação ao documental, pode ser feito, por exemplo, até numa viagem, né? Um documental de uma viagem, um lugar que a família está acostumada a ir, que gosta muito de ir. Então pode ser feito também nesse sentido. Sim, nesse caso, o importante é dar o foco a detalhes que transmitam, que sejam importantes e que transmitam ali a essência daquilo e o sentimento ali daquele momento para que isso fique registrado no ensaio. Bom, com relação às roupas, né? No lifestyle dá para escolher uma roupa que você goste muito, uma roupa um pouco mais, como que eu diria? Mais trabalhada, mais produzida. Mais produzida, um pouco mais trabalhada, uma maquiagem mais suave. Algo que fique assim, um pouco natural, mas que cabe, né, ali uma ajeitadinha. Assim como a gente falou que a gente fez o nosso lifestyle também, eu coloquei um vestido que eu gostava, eu fiz uma maquiagem um pouco mais leve, arrumei o cabelo. Já com relação ao documental, se você usa maquiagem na sua casa, ótimo. Agora, se você não usa, aí o certo é nem tentar mesmo querer pôr isso, porque é pra ser mais o que você é mesmo na sua casa. E pode ter certeza que o resultado é lindo do mesmo jeito. Isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido aí as diferenças entre um e outro. E se você se interessa por esse tipo de ensaio, nós temos lá no nosso site alguns trabalhos que vão estar linkados aqui embaixo. Você pode acompanhar alguns desses trabalhos completos no YouTube também, tá
todos os links aqui embaixo. E se você tem interesse em fazer um ensaio assim, procure a Reflexos, faça seu orçamento ali, a gente consegue fazer um trabalho para você. Se você está vendo esse vídeo depois que toda essa situação de quarentena, de ficar em casa passou, e eu espero que já tenha passado, você pode procurar a gente, que a gente pode marcar uma data, fazer um orçamento. Caso você esteja vendo no dia que lançamos ou na época que lançamos, onde ainda estamos vivendo essa época de quarentena, você pode também entrar em contato para a gente reservar prioridade para você. Assim que as datas de ensaio abrirem novamente, você reservando agora, você vai estar lá na prioridade para as primeiras datas de ensaio que forem abertas assim que tudo isso passar. Então, se inscrevam aí no canal se não são inscritos, continuem acompanhando o nosso trabalho e até mais.